Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Hoje eu vim trazer aqui essa live da Lu Cavalcante, junto a seu esposo, Rafa, né? Ela tem uma página lá no Instagram, Lu Cavalcante. Você coloca lá, vai aparecer. Ela foi intérprete de Libras na CB. Nasceu praticamente dentro da graça, né? Quase 40 anos dentro da CCB. O Rafa, seu esposo, cooperador de jovem, cooperador de adulto, né? E aqui eles estão respondendo um CCBiano que era da CCB quando o moço foi para o mundo e depois de velho, velho, a gente fala velho que é os mais velhos, né? Mais velho do Brasil, né? Depois de estar antigo, voltou para a CCB fazem 4 anos. Fazem 4 anos que ele voltou para a CCB. E ele diz: o que eu falo, 25 anos na CCB, o que a Lu, quase 40 anos, seu esposo também, você que é da CB, 50 anos, 60 anos de CCB, que assiste os nossos vídeos e sabe, fala, comenta, que é tudo verdade o que a gente fala. Esse que voltou agora fazem 4 anos, dizem que todo mundo está errado e ele está certo. Só que nosso tempo, ele por ter ficado tanto tempo fora da igreja, na nossa época, nem liberdade ele teria mais, né, dentro da CB. Mas parece que ele conseguiu a liberdade, agora ele defende com os dentes. Ele deveria lutar para quem está sem liberdade receber a liberdade igual ele. Não, mas ele defende os anciões e a CCB. Eu quero que você ouça aqui essa live desse casal, ex-cooperador de adulto, ex-intérprete de Libra. E se ele estiver errado, você pode falar, não, os chineses estão errados. Mas se ele estiver certo, comente aqui. Tudo que eles falaram foi verdade. Na minha humilde opinião, 25 anos de CB, 10 anos como porteiro. Tudo que eles falaram aqui é a mais pura realidade. E o mal da CCB é não reconhecer os seus erros e querer dizer que tudo que a gente fala aqui, que aprendemos lá dentro, é mentira e é engano. E vocês que conviveram lá, e vocês que estão convivendo lá até hoje, sabem do que a gente está falando aqui. Então siga a página aí, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui se o que esse casal falou é mentira ou verdade. Ouça aí, vou deixar eles falar, sair de cena, depois eu volto no final. Vamos lá, um grande abraço, bom final de semana a todos. Beijo aí que eles falaram. A gente fala que debates sempre existiu, né? Desde a época da Bíblia, né, amor? Porque Paulo, ele convivia em debates. Constante debate, combatendo o falso ensino e escrevendo uma carta sempre pastoral com preocupação com o povo. Então a correção, né, do barco tinha que existir constantemente. É natural que a gente, por vezes, pessoas apareçam se dizendo mestres, né? E às vezes é o que eles falam, pode até fazer um sentido no coração. E na Bíblia a gente, apesar do palavreado parecer duro, mas é uma carta pastoral, sempre ensinando o povo: olha, gente, não pensa assim, isso aqui tá errado, isso aqui é de outra maneira. E debate, assim, eu falo até assim, por exemplo, o que eu vou trazer é o que o Duca já trouxe, ficar toma lá da cá. Não faz sentido. Mas isso é importante ter também, porque as pessoas precisam se posicionar, entender os lados e tá com a Bíblia na mão. O que eu tô falando tem coerência, o que ele tá falando tem coerência, o que vocês estão vivendo lá tem coerência. E já estamos aqui em 25 pessoas, eu vou começar porque também depois eu vou deixar salva, tá? Eu deixei anotado aqui, o Rafa não assistiu a live, ele tava na aula do seminário, acabei de puxar ele pra cá, então ele vai dar uns pitacos aqui, mas foi eu que assisti. Mas é fácil dar pitaco, porque é sempre as mesmas defesas, mesmos argumentos, né? Então, assim, começando, o Duca eu não conheço, tá, gente? Eu não conheço. Eu sei o que eu sei dele. Eu sei que ele é desviado, ele foi desviado e ele voltou. Ele falou nessa live que ele voltou há 4 anos para CCB. Então, vocês, a partir disso, vocês veem o nível de experiência que ele tem na CCB. Vivência, né? De vivência que ele tem na CCB, porque ele voltou há 4 anos. E nós estamos a vida inteira.
Vamos entregar nossa idade aqui, Rafa. O Rafa tem... Vou fazer 46 agora em novembro. E eu tenho 43, vou fazer 44. A vida toda. E assim, ele trouxe também... Ai, quero ver esses dois aí nos movimentos de oração. Ele não nos conhece, não sabe que a gente já participou de todos os cantos da CCB. Todos os processos. Tanto das igrejas mais geladas. Ele fez uma brincadeira, que é por isso que a gente foi para a presbiteriana, porque o Rafa falou que a nossa igreja era aqui na Vila Aricanduva, era bem quietinha. É que ele não sabe quem eu era, né, Ele amor? não sabe quem o Rafa era. Muitos de vocês conhecem, viram o Rafa em roda de oração, em profecia, enfim. Ele não nos conhece, então ele fica jogando alguma coisa porque ele não traz argumentos teológicos. Ele vai contra mim e contra o Rafa. Então ele faz algumas chacotas, tal, que eu vou trazer algumas coisinhas aqui só para mostrar o nível, né, de debate que ele traz lá. Ele falou que ele quer sempre falar que a CCB não é uma redoma, não é uma seita, que ninguém proíbe ninguém. E ele começa falando que ele tem cartão de capelania. O que é um cartão de capelania? É tipo um diácono que pode ter acesso livre em hospitais, faz né? Um curso, né? Você faz um curso. Eu também fiz um curso. E ele tem que fazer um curso em alguma igreja, porque a CCB não dá esse curso. Daí ele quis dizer assim, olha, eu tenho esse curso, eu faço evangelismo de rua, eu tenho esse canal no YouTube. Então, eu não sou obrigado a nada. Só que veja bem, ele está se comparando, eu vi um instrumento atrás assim da mesa dele, então ele é um músico, gente. A gente está falando de um pregador. O Rafa era um cooperador da igreja, ele cuidava da igreja. Eu estava lá exposta no Ministério de Libras, que você fica na frente do ancião. Gerenciando igrejas e grupos. E eu gerenciava um grupo. É muito diferente e assim, é bem desonesto da parte dele querer se comparar experiências. E sempre eu trouxe nos vídeos, eu sei que vocês sabem muito bem disso, que quando eu sempre falei assim, olha, a CCB é multifacetada. Por quê? Cada lugar é de um jeito, dependendo do cooperador, né? E não tem como negar experiências. Ele duvidou das experiências, ele até pediu prova, e eu não vou fazer isso, que eu nem preciso, né? Mas eu nunca disse que a minha experiência é a de todas. Eu disse que a minha não é exceção. A minha é comum. E ele disse que a minha é exceção. Então, assim, eu também não preciso provar, porque tá nos comentários de todos os meus posts aqui, é só vocês virem e ver. Ai, aconteceu isso comigo também. É verdade que em Terrapão, é verdade que as irmãs fazem isso. Hoje mesmo, eu tô no meu stories, no meio de muitos que eu coloquei de ontem para hoje, eu coloquei alguns testemunhos das pessoas comprovando isso. Inclusive, tem alguns estacionados de pessoas que falaram, pode publicar que eu falei. Só que eu não quero encher o story só disso, mas isso é a prova que o nosso não é o nosso caso é o comum, não Sim, é exceção. Não é exceção. É completamente contrário do que ele pensa. E ele vê diferente, né? Enfim. Kevin, eu pedi pra Karen, ela vai printar quem estiver fazendo perguntas que não seja desse tema aqui que eu vou trazer, que é sobre a live do Duca, e depois eu respondo, tá? Você tá perguntando sobre batismo na presbiteriana, eu posso te explicar depois, tá bom? Daí eu te procuro, você me procura no direct. Vocês não ficarão sem resposta. Eu tô bem atrasada porque essa semana veio muita gente diferente, mas eu tenho prazer em respondê-los. Vamos lá. Ele diz que eu generalizo, ele tenta invalidar as nossas experiências, já falei aqui. E ele fala assim, como o Rafa trouxe, você falou assim que você fez teologia, sendo cooperador. E que lá era proibido. Ele falou assim, poxa, ele faz algo de sarcasmo assim, era proibido, mas você fez? Como assim era proibido e você conseguiu fazer? Então assim, quando a gente traz que era proibido, é questão de assim, tínhamos que fazer isso escondido. Isso era algo que ninguém pode ficar sabendo. Principalmente o Ministério dos Mais Velhos. Quem me protegia falava, não deixa isso chegar no ancião do setor. Como que isso aí é normal então, meu caro? A minha situação é o seguinte, eu fiz teologia num curso online, né? E daí? Você paga, passa o cartão e faz de casa. E inclusive, vou reforçar de novo,
Quando eu fiz o curso, Lu, o grupo se surpreendeu porque nunca tinha visto alguém da CCB fazer curso. E o pior, eu escondi por muito tempo deles que eu tinha ministério, porque eu tinha medo a princípio que isso viesse contra a CCB, porque no começo eu queria zelar pela obra, né? E a gente pode falar aqui que sim, é muito mal visto, a gente não está falando de um Duca fazer teologia, a gente está falando de um cooperador. E outra, tá aí muitos exemplos de cooperadores que fizeram teologias e que foram tirados do ministério. Destituídos total. Né? Então foram destituídos. Então sim, não é proibido questão de alguém pegar e falar, não vai pagar, não vai fazer. Não é isso. Então ele traz de uma forma jocosa e todo mundo sabe o que é, né? Não adianta a gente fazer de conta que não entende. E ao mesmo tempo ele fala que não é que a igreja proíbe a teologia, ela proíbe cursos individuais não, ela deixa cursos individuais, o seu estudo individual, ela só não quer estudos em grupo ou cursado. É a ideia de você manter isso em oculto. Quando você leva para a igreja, naturalmente existe uma sede do povo da congregação em adquirir um conhecimento. E eles vão ter confiança em quem? Em uma pessoa do ministério, que eles têm medo, o medo que é imputado em adquirir conhecimento fora. Fala, esse é cooperador, conhece, ele é espiritual, então vamos aprender dele. Mas o que me recomendavam? Isso não foi a primeira vez e eu ouvi de outros. Que eles têm medo que a gente fazendo um curso de teologia, a gente adquira um linguajar que não é comum da Irmandade, ou seja, isso vai expor. E além dessa questão do linguajar, tem alguns conceitos que você aprende na teologia que você não consegue mais voltar atrás. Então, de novo, olha, o medo é que isso apareça. Vai pregar Romanos depois que você estudou teologia. Você vai ter que colocar coisas que a CCB não concorda. Então não faz sentido. Depois eu falo de usos e costumes, eu tô lá falando de usos e costumes, né? Que a CCB é legalista sobre usos e costumes, e ele fala assim, ora, usos e costumes não está na Bíblia? Existe interpretação livre para a Bíblia? Então, lembra quando eu falei para vocês que usos e costumes na CCB não é usos e costumes? Aqui ele mesmo validou que é uma doutrina. Porque logo, se ele quer justificar um uso e costume com a Bíblia, ele está usando uma referência bíblica para falar que saia ou calça tem que ser usada. Entende? Porque se fosse uso de costume, seria uma regra que a igreja inventou, não que veio da Bíblia. Então, essa parte aí já cai por terra facinho. E ele traz que nós não sabemos o conceito de seita. Como se seita assim, ó, vocês não são proibidos de nada, porque seita proíbe. Vocês têm liberdade. Como que vocês acham que aqui é uma seita, sendo que vocês têm liberdade? Então, ele não entende o conceito de seita, porque isso não é o conceito de seita, né? Porque seita não é uma prisão física, né? Não é através de um contrato. Olha, eu assinei um contrato aqui, o Rafa assinou um contrato que vai ser cooperador e ele é proibido de todas as coisas e pronto, acabou. Ele quis dizer algo meio fantasioso, que nem existe isso em seita, porque mesmo as seitas mais assim evidentes, você também pode chegar e falar, não quero mais fazer parte. Então assim, eu não sei o que é seita na cabeça dele, mas a seita, ela manipula, ela controla, mas é através de uma doutrinação. Ela não é um carrasco em si. Não, ela é doce. Ela é doce. Ela te envolve. Ela coloca que aquilo é uma santidade, que aquilo vai levar ao céu. É através de ideologia e às vezes é através do medo, sim. Mas o medo de coisa ruim, tipo, medo do inferno. Entende? Então, assim, não é muito descarada a seita. Então, ele não tá entendendo o conceito. Porque o conceito que a gente fala que a CCB é uma seita, e que é evidente, que a gente tem prova aqui, já que é prova que ele sempre quer, a insuficiência de Cristo na salvação. Lembra do terreno que você compra e vai pagando? Isso é a insuficiência de Cristo na salvação. Salvador Bueno. A gente vai falar dos presidentes, né? Que é sobre isso. É eles que fazem as regras. Hélio Bianco,
o dízimo não. A coleta faz parte da salvação. Insuficiência de Cristo. Luiz Carlos, o que ele prega? Ele prega muitas coisas que mexem com a doutrina base do cristianismo. O pecado, ele não acredita no pecado original, mexe com base do cristianismo. São doutrinas cristãs muito importantes. Se mexer com essa base, mexe com tudo que envolve o cristianismo em si. E o que envolve diretamente a CCB é o que falam, a CCB é a graça, né? E eu trouxe que eles ensinam, né, que a CCB é a graça, eles ensinam que não pode ir em outra igreja. A gente teve agora, 15 dias atrás, recente também, Salvador dizendo isso, o menino perguntou, o jovem perguntou, né? E ele trouxe para o lado espiritual. Você não está cheio do Espírito Santo? Se você quer ir, é porque você não tá cheio do Espírito Santo. Sua espiritualidade é baixa, né? Sua espiritualidade é baixa. Quem estiver bem com o Espírito Santo não tem por que sair. Isso. Então, isso sim caracteriza a CCB como seita. Então, às vezes a gente fala seita, as pessoas pensam em alguma coisa muito satânica, muito ruim, muito demoníaca. Rituais. E não, gente. Você tem que pensar assim. Quando a gente fala de seita, você pensa em Cristo. Cristo. Diminuiu Cristo. É uma seita. Como que essa igreja consegue diminuir Cristo? Falando que obra salva. Falando que só essa igreja aqui tem os cristãos verdadeiros. E valoriza os processos internos. Valoriza, né, os processos internos. Isso é importante. Se sente superior às outras e ainda aponta. Ó, aqui, lembra que eu já expliquei vários, até tem um post que eu falo que é pra gente descontaminar, porque eles falam, aqui é melhor, aqui a mulher usa véu, aqui a mulher vem de vestido, o homem vem de terno, aqui não tem pastor, aqui não tem dízimo, aqui nós oramos de joelho, aqui tem a revelação, aqui a ceia é uma vez por ano, aqui tem reverência com as substâncias da ceia, aqui os hinos são sacros, não são mundanos, não tem um cantor, tudo que faz, tá vendo que aponta para a instituição e Cristo. É um dedo pro umbigo, né? Cadê Cristo, lembra? Então você diminui Cristo, aponta para a instituição. Isso é uma seita, tá? Porque faz a pessoa gerar uma dependência da denominação. Ele não consegue ver a obra do Espírito Santo em outros lugares, porque ele sai com o olho pondo defeito. É por isso que a gente tem tanta dificuldade. Eu recebo tantas mensagens, Lu, não gostei dessa igreja. Lu, eu não consigo, Lu. Nossa, mas é por isso, porque nós somos doutrinados, tá, gente? Isso não é que Deus não trabalhou o suficiente na sua vida ou que você não entendeu a palavra na igreja, é porque você teve aqui. Isso é costume, então é prática. Você está acostumado a receber e aprendeu a vida inteira que aquilo é o certo. Então você vai estranhar e tá tudo bem estranhar. O problema você não pode desistir. O foco é em Jesus, o foco é na palavra, o foco é em Cristo. Se é cristocêntrico, se a palavra é expositiva, é ali que você tem que ficar. Sobre Libras. Quando o Rafa fala assim, quando você fala assim no podcast, Rafa, então, a Lu, eu já lia muito a Bíblia, estudava e a Lu não se interessava. Mas, quando ela teve interesse na Libras, daí sim ela foi obrigada a estudar. Ele chega bem pertinho assim. Ah, ela foi obrigada a estudar. Ele faz assim, sabe, gente? Ele faz. Ela foi obrigada a estudar. Mas então ela não tinha Bíblia e agora ela quer culpar os outros? Não, eu não quero culpar. Gente, eu não quero culpar e todos vocês sabem que eu falo que eu tinha Bíblia e eu falo com vocês. Eu alerto vocês, gente, vocês estão aí na CCB, vocês têm a Bíblia na mão, vocês vão ser indesculpáveis. Eu lanço um monte de post aí para que vocês que estão na CCB se despertem. Eu os culpo, então lógico que eu tenho essa culpa. Só que maior culpa tem os mestres. E é na Bíblia isso, porque o juízo é maior sobre os mestres. É por isso que em Tiago fala, né, que é bom que você não escolha muito ser mestre, não, porque o juízo, olha lá, o juízo vai ser em cima de você. E ele traz como se ele alivia totalmente para a CCB, totalmente para os líderes da CCB. Ele sempre quer apontar para o pessoal. Então, você era proibido? Porque eu não sou. Daí ele começa a mostrar as bíblias deles. Então, não, gente.
Eu tenho culpa, já assumi a culpa porque ele não me conhece, ele estava vendo só um podcast, tá? Mas maior culpa tem os meus líderes. Hoje eu trouxe várias culpas em relação à CCB, porque ela coloca a tradição como regra e um castigo e um peso sobre pessoas. Crianças que não podiam cortar cabelo, que morriam de medo do inferno, achavam que se cortasse as pontas já estavam no inferno. Peso sobre pecado de morte. Tudo isso é culpa do líder, não é minha culpa. Tem um exemplo, e eu até estava conversando essa semana com um irmão, que na nossa região tinha um ancião muito famoso que faleceu, e ele se gabava do púlpito que ele pegava e falava assim: vejam minha Bíblia, as páginas estão até grudadas, porque eu não estudo, porque eu não preciso de ler nada disso. E ele se gabava, ele pegava a Bíblia, e para mim ele levava essa Bíblia de propósito, tá? Ele pegava a Bíblia e ia mostrando sabe aquela lombada que passa aquela tinta dourada? Então a página parece grudada. E daí ele falava assim: e a Irmandade não precisa se preocupar, porque tudo que você precisar, Deus vai mandar daqui do púlpito. Ou seja, não leiam, porque eu não estou lendo, e você também não deve ler. Isso não é uma doutrinação? Isso não é um falso mestre? O pior, quando eu fui para o ministério, eu já tinha uma certa proximidade com esse ancião. Daí eu conheci através dos próximos dele que ele devorava a Bíblia em casa, adorava ler a Bíblia. Quer dizer, ele acompanhava a doutrina da igreja, lia para poder conhecer mais, mas acompanhava a doutrinação e mentia para a igreja, que a Bíblia dele era colada. Ele só tinha uma Bíblia de exibição, vamos dizer assim. Continuando no assunto da Libras. O Rafa comenta, eu comento no podcast que ficou difícil porque o Rafa estava sendo cooperador numa igreja e eu tendo que ir com as meninas em outra, e aquilo deixou a nossa família mais desunida, as meninas perderam referência, perderam amizade. E ele fala assim: e você vai culpar a igreja por suas filhas perder amizade? A igreja te obrigou a ser da Libras? Não, larga a menina dentro de casa e pega um E assim, não, a igreja não me obrigou, tá, a ser da Libras. Só que uma igreja saudável, uma igreja bíblica, ela vai contra o ativismo na igreja, tá? Então, eles estavam me dando muita responsabilidade pro Rafa. Então, eles tinham que dosar. Eles são nossos líderes. Eles têm que dosar a nossa família. Os líderes, eles têm que ver o bem das famílias, a vida espiritual da família num todo. Então, se eles viram que eu e minhas filhas não estavam junto com o meu esposo, eles tinham que dosar isso. Olha, o ministério de um não está condizendo com o ministério do outro. Porque ele acha que era muito fácil chegar assim e reclamar. Ele falou assim: por que você não chegou? Coloque as cartas na mesa. Gente, ele tá há 4 anos na CCB. E ele tá nesse tempo que dá pra expor facinho a CCB. A gente tava num tempo que nem existia YouTube, que era tipo assim: ou você tá lá, ou todo mundo, ou se você fala alguma coisa, você é rechaçado por todo mundo, né, amor? Sim, a comunidade te destrói. E é assim, você não é visto. Quantas vezes eu ouvi, inclusive do meu ancião, lembra quando a gente estava cuidando do seu pai? E ele veio falar pra mim, eu falei assim: irmão, vou ter que viajar esse final de semana para cuidar do meu sogro novamente. Ele: e como que eu fico? Você tem uma responsabilidade dada por Deus, e essa opressão, ela... Imagina que eu sendo cooperadora. Meu pai, ele tinha demência e eu tinha que uma vez por mês cuidar, porque a gente fazia rodízio dos filhos. E aconteceu que a gente se acontecia um aniversário de alguma família, eu não podia ir para cuidar do meu pai, porque era muito tempo. O Rafael não podia ficar sem cuidar da igreja, porque era a obra de Deus em primeiro lugar. Daí ele vai falar que isso é uma exceção. Quem é o seu ancião? Me dá o telefone dele. Quem era o seu ancião? Não vou te dar o telefone, porque isso acontece em tantos bairros, em tantos lugares do mundo. Então não é um caso... Não é o caso 1, é o caso 100.999. E nem um desafio para ele querer colocar a gente à prova. Ele acha que ele vai consertar, né? Deixa que eu ligo e dou um jeito, resolvo. Vamos lá. Ele fala, quando o Rafa fala que assistia o Ricardo Adam nos blogs, blogs que você lia no blog. E uma vez ele veio falar pra mim, eu fiz uma brincadeira com o Rafa no podcast, eu falei assim:
Ele falou comigo, eu falei assim, não me fala mais, eu não quero ouvir. Daí eu brinquei, ele podia ter insistido mais, né? E ele falou assim, ele faz assim pro povo, cuidado, hein? Cuidado. Tá vendo isso daqui? Tá vendo que vocês consomem? Esse casal consumiu isso. Onde eles estão? Do tipo, olha, eles foram influenciados por críticos que falaram mal da CCB. E realmente, pode ser isso. Obrigado, Senhor. Porque começa, né? Começa com a pulguinha atrás da orelha. Se a gente pensar lá em Lutero, quando ele viu que a indulgência era um desvio, né? Um desvio religioso, ele viu. Se outra pessoa não acreditasse nele, não olhasse para ele e falasse assim, olha, não é que ele está certo? Onde estaríamos hoje? Comprando pedacinhos de madeira. 95 da teses cruz. pregadas na porta de uma igreja. Não foi todo mundo que escutou Lutero, mas quem leu entendeu a graça. Não é? Então, Quem leu e seguiu, né? cuidado mesmo. Então, nos ouça, que a gente possa colocar uma caraminhola na cabeça de vocês e depois vocês peguem a Bíblia de vocês e vão na comum de vocês e confiram realmente que a gente está falando, que não é só uma exceção, uma experiência nossa, mas é válida porque acontece realmente em vários lugares aí, tá? Ele lê Gálatas 1:11 e ele fala assim, porque ele quer dizer assim, ele fala sobre o batismo, vamos lá, esse assunto é mais polêmico. Ele fala sobre o batismo, porque eu começo falando que o batismo da CCB, eu começo falando que é muito apelativo, que qualquer um que sai, que tá na rua e entra na CCB, vem como tá, vem como tá. Daí ele fala, claro, não vem como tá, mas esse não era o ponto. Todo mundo tem que ir como tá. Ele começa a comparar a pregação de Pedro. Ai, Pedro pregou e ele só pregou e as pessoas se batizaram. Me prova na Bíblia que tem que fazer curso. Não tem que fazer curso mesmo. Vamos pensar como que aconteceu lá em Atos, na igreja primitiva, né, amor? Lá era o começo do cristianismo. Era o primeiro povo convertido dos judeus. Então só existia uma lente, uma linha teológica. Então Pedro, ele prega igual a CCB? Foi isso que ele pregou? Ele pregou assim, você aí vem do jeito que você tá, você hoje chegou aqui na congregação, Deus te viu, foi a primeira vez que você entrou por esses portões. E pode não ter outra oportunidade. Pode não ter outra oportunidade, Deus vai te lavar nas águas do batismo. Foi isso que foi esse apelo que Pedro fez? Seu pecado fica na água. Pedro, ele falou, do evangelho, ele falou de Jesus Cristo. Ele inclusive acusou os judeus de tê-lo matado. Sabe aquele que morreu? Ele morreu por culpa de vocês. Então, ele pregou a morte de Jesus e o arrependimento. Ele pregou Jesus. Agora vamos voltar para os dias de hoje. O que acontece nos dias de hoje, gente? Quantas lentes teológicas nós temos? Nós estamos na primeira comunidade ainda do cristianismo. É só pregar e batizar? Só tinha os apóstolos pregando? Ou você vai, se você for batizar depois na CCB, você vai ter que usar saia, usar véu. Depois você não sabe por que você vai ter que usar véu, mas você vai ter que usar. Quando eu falei que são as pessoas que ficam julgando e você tem que vestir o uniforme do lugar onde você está, porque você já está lá, já se batizou. Agora você tem que aceitar. Você vai ter que vestir o uniforme, que é saia, que é respeitar todas aquelas regras de uso e costumes, porque não fica do jeito que você está. Só que não é uma mudança interior, viu, Duca? Estética. É uma mudança estética e em nenhum momento pede na Bíblia. A gente tem que sim ter modéstia, isso todas as igrejas falam. Então o que eu tô falando é sobre a regra da CCB, não é sobre modéstia. Eu não falo sobre princípios, eu falo sobre regra mesmo, além da Bíblia, tá? Sempre além da Bíblia. E quando a gente vai, por exemplo, se eu for na Testemunha de Jeová, eu ouço uma pregação que mexe com o meu coração porque fala de Deus. Me batizo depois que eu vou saber que eles não acreditam que Jesus é Deus. Vou lá na Deus é Amor, me batizo, eu acho que eles não falam em língua, daqui a pouco é um reteté louco. Vou, onde mais? A igreja dos Mormons que está fazendo um monte de propaganda na internet. Vou na Regra igreja estética perfeita. Dos Mormons, uma igreja com pessoas caridosas, umas pessoas que, sabe, uma igreja simpática. Cordiais. Depois eu vou saber que eles acreditam
Não, que eles não acreditam em Cristo também. Entende? Então hoje não é igual, não é só o apelo de Pedro. Hoje nós temos lentes teológicas, gente, diferente. Então não adianta falar, não é curso bíblico de estudar profundamente teologia, não é isso. A gente chama isso de classe de novos membros. É para você conhecer o básico da doutrina cristã, para você não cair na salvação por obras, que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, ou que você não entenda o pecado, você entenda que você é pecador, e não que você, depois do batismo, vai ser santo. Sem surpresinha no final, né? Sem surpresinhas. Eu estou nessa igreja. Por que eu escolhi estar nessa igreja? Você quer estar entre nós? Nós acreditamos nisso. Né? Existe um cuidado para que a pessoa não entre de gaiato no navio, como diz. Ele sabe porque ele está fazendo parte dessa comunidade. Exatamente. É só por isso. Não é um estudo teológico para você virar um teólogo. É para você não ser enganado, como acontece na CCB. Porque a pessoa é realmente enganada. Porque ela acha que realmente é Deus que vai mudar ela. E sabe o que ele disse, gente? Ele falou assim, que as pessoas olham, não é para julgar a pessoa que está há muito tempo lá e não se adequa a usos e costumes. É que é um olhar de piedade, porque ela quer saber quem é aquela nova pessoa que está lá. Olha, eu juro que eu não vou me baixar ao nível dele, porque eu não conheço, eu não vou ficar xingando igual ele fez comigo, mas tem umas coisas que é difícil, viu? Outra coisa que ele fala, amor, é que que Paulo, que por que a teologia, que eles ensinam na CCB, para não fazer cursos de teologia e nem estudar teologia em grupo, e sim estudar individualmente, pedir a revelação individual. Porque Paulo não precisou dos homens, daí ele lê Gálatas. Porque Paulo se revelou para Jesus. E Paulo conheceu o Evangelho. Jesus se revelou a Paulo e foi assim que ele conheceu o Evangelho. Ah, pois é. Então Paulo deve ter ficado trancado em casa, voltado para casa, foi batizado lá, cego, depois batizado. De ninguém, né? Por que não voltou para casa, tadinho? Não passou o resto da vida viajando e evangelizando. Você acha que Paulo não teve contato com os apóstolos que já sabiam do cristianismo? Quantas vezes mostra que Jesus apareceu e ficou explicando toda a doutrina do cristianismo para Paulo? Aprendei de homens. Jesus falou com Paulo, levou ele para aprender de homens. Daí fala que Pedro, João e os outros, né? Como que eles aprenderam? Através de Jesus. Só andaram com ele. Só andaram com Jesus. Daí eles vêm falando que eles eram indoutos, que não sabiam nada. Como assim? Eles tiveram um mestre dos mestres junto com ele aprendendo. Então não vem com essa, não deixa as pessoas falarem pra você que você não precisa saber nada, porque Pedro era apenas um pescador de peixes. E aquela coisa que a gente fala sempre, que já virou conversa batida. Até uns anos atrás era surpresa, hoje já não é. Como que se formava um moço judeu, pobre ou rico? E eles conheciam o Antigo Testamento, para eles não era o Antigo, para nós né? De falar de cor várias coisas, falar de cor. Então assim, não é surgiu um rabino do nada, vamos seguir, e via Jesus acordar e dormir, chorar no monte e orar, e fazer milagre. Meu Exatamente. Deus, dormia e acordava aprendendo do Rei dos Reis. Exatamente. E a minha resposta, assim, para ele que apoia que a CCB aprove só o ensino direto, individual, pela revelação individual, lendo a Bíblia e tendo discernimento espiritual e revelação pessoal com Deus. Escuta, você está usando algo que foi através de homens, então por que você não busca os pergaminhos? Porque teve tradução, aqui não, teve tradução, teve mais... Como que foi os cânons para juntar? Quantas pessoas... Eles não precisaram de homens. Ele está precisando de homens. Mestres se juntaram para conhecer os concílios que aconteceram, concílio de Nicéia, concílio de Éfeso. As coisas não caíram do nada. E outra coisa, a congregação estimular o estudo individual é justamente para evitar o efeito que o estudo em grupo gera.
Porque quando eu estou sozinho, eu me contento com as minhas próprias respostas, com aquele teólogo que eu vou atrás. Mas espera aí, eu sento com um outro irmão e daí começa a ter aquelas diferenças. E daí eu percebo que a igreja não responde às minhas expectativas. Mas eu estou em grupo, eu vou falar para o grupo, falar, gente, ele está pregando errado. Não foi o que aconteceu com a gente, amor? Quantas vezes eu voltei para casa falando, o ancião não seguiu o que ele leu. Exatamente. Ele pregou errado e a luz se incomodava. Ou seja, também, grupo tem o despertamento. E eu trouxe também, que eu falei para ele que na CCB nós somos dependentes do líder religioso. Por isso que a gente não lê a Bíblia, porque a gente lê, entende uma coisa, vai lá, ele revela outra, a gente sabe que Deus se usa mais dele, porque a gente coloca eles superiores a nós. E daí você fala assim, não, porque eu estou entendendo errado, então Deus não se revelou para mim, porque ele está superior a mim, ele se revelou ao ancião. Logo, você desanima, porque não vou mais ler sozinha, porque não é o mesmo Espírito Santo que está se revelando a mim. E daí você fica dependente, você acredita na interpretação dele, né? Só que daí, quando você começa a ter aquele comichãozinho no ouvido, entender que alguma coisa está errada, se você faz uma pergunta para um ancião e depois para outro, você vai ver que a interpretação é diferente. Ora, como que o Espírito Santo pode entrar em conflito? Não entra. A Trindade, a Trindade, ela atua 100% o tempo todo, 100% o tempo todo, meio redundante, mas junta. Onde está um, está outro. E isso é uma complicação para eles definirem isso, né? Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Eu falo que eu usava véuzinho nas minhas filhas quando elas eram bebês. Eu usava mesmo, eu não estou mentindo. Mas, gente, tem um monte de fotos, tem né? fotos dela, mas eu não vou provar para ele. Mas tem. E ele falou, o que tem? Que mal tem esse? Não é mal ter. Ele entende que o assunto é teológico, sabe? Ele leva tudo pro que tem. E ao que tem, o que não tem, igual eu falo pra vocês, gente, para de relativizar as coisas, achar que é bonitinho, que o que tem... Que é fofo. Que é fofo, porque relativizando que começa as heresias. Por que nós comentamos isso? Especificamente de criança. Porque a mulher que ora ou profetiza, uma criança ora ou profetiza, gente... Já nem falar. Pulamos para outra. Quando ele falou, porque nessas igrejas tem pastores mesmo. Ele falou assim, dons para pastores, não títulos de pastores. Por que não podemos dar títulos de pastores para pastores? Pulamos. Ele diz que o que vivemos é exceção. Então eu pedi, ele falou que é um desserviço que a gente faz, porque é exceção e a gente não deveria influenciar vocês por uma exceção que aconteceu na nossa vida. Né? Nossa vida, já nos falamos a nossa idade aqui para vocês, já falei que morei em Minas, já falamos que viajamos para Santa Catarina, para Bahia, para o Rio de Janeiro, a gente vivia em missão. Então a gente conhece, Bahia também, a gente de conhece São Paulo, de muitos Minas. Cantos, né? Argentina, a gente fez várias vezes lá também, conhecemos o ancião de lá, já sabemos como é lá, enfim. Atendi culto na tantas Argentina. vezes não, 2 vezes, né, amor? Senão a pessoa vai falar assim, tantas vezes é 2. Enfim. Ele fala assim que a gente deveria atacar o CNPJ e não a Irmandade. Olha o que eles estão fazendo com vocês. Porque quem passa e vê aqui, chamou o Caio de Cavaleiro do Diabo. Falou assim, Cavalo do Diabo. Chamaram o Caio de Cavalo do Diabo. Ele que falou isso. Foi. E daí ele falou assim, esse casal fica falando isso e chega umas senhorinhas, aqueles irmãos, aquelas nossas irmãs humildes da CCB, passa e vê isso. Vocês não têm dó das senhorinhas ficarem chateadas? Isso é emocional, né? Totalmente. Mas a gente tem dó sim. Eu tenho dó das senhorinhas estarem na CCB. É isso que eu tenho. Então, assim, falar a verdade, eu sei que é mesmo que doa, porque é isso que é bíblico. Eu tenho dó, tanto é que a sua mãe é da CCB, né, amor? E a gente conversa abertamente com ela. Olha, isso tá certo, isso não tá certo. Eu queria que você aprendesse isso. Ela nos pergunta. Não temos que ter dó. A gente tem que ter dó de esconder a verdade do Evangelho.
Isso é mais forte do que ter dó de desagradar por algum apego emocional que ela tem pela igreja, ou pelo véu, ou por algum objeto que a gente tem falado aqui. E tem a questão, amor, que não é sobre a irmã velhinha, como ele usou de exemplo, não é sobre a senhorinha Maria que mora no bairro simples da cidade, que vai na igreja a pé. O que a gente fala é da instituição, a gente fala da doutrina dela, e isso acaba ferindo toda uma escala, todo grupo de pessoas. Quando que você citou o nome de pessoas, amor? Quando? Né? Nunca. Na verdade, a gente vê... Fala os líderes, lógico, porque é responsabilidade total. A instituição é feita por líderes. É isso que eu ia falar. Né? Você CNPJ é o líder. Da denominação, e tem líderes que dão suporte à existência dela e que apregoam a doutrina, que escrevem as circulares, que confirmam certas coisas. E esses aí sim a gente tem o direito de falar, vai falar e atacar. Né? Eu falo que eu batizei com 12 anos com medo do inferno. Ele dá uma risada, ele fala, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. E não é pra ter medo do inferno? Gente, no cristianismo, a ordem dos fatores altera o produto, tá? Então, assim, tem coisas que não é errado ter. Mas, o motivo pelo qual se tem, o propósito pelo qual se faz, se é invertido, se a intenção é errada, muda tudo. Totalmente. Então, quando a gente fala que a gente foi criado para boas obras, então nós fazemos boas obras porque nós fomos salvos e é por gratidão, é certo. Quando a gente fala que nós fazemos obras para sermos salvos, é errado. Quando nós nos santificamos para ter comunhão com Deus, é certo. Quando a gente fala, eu estou orando mais para que Deus me atenda, é errado. Você está orando, o que você faz não é o errado ou o certo. É a motivação, o propósito, a ordem, como você entende. A obra da piedade, doar as coisas, é certo. Mas se ela doa sem o evangelho, ela é assistencialismo. Entende? Então, o que a congregação faz não é de um todo que as práticas estão erradas, gente. É como eles entendem. Então, é igual a pregação do Salvador Bueno. Não é o terreno, a gente não tem que comprar. Já foi pago. Tetelestai, está consumado. Antigamente, era um carimbo tetelestai. Quando alguém devia alguma coisa para alguém, se você tivesse aquele carimbo, era só você mostrar e falar assim, não devo mais para você, ó, tá pago. Então, quando Deus falou, Pai, está consumado, pronto, tá pago. Mas isso é um problema para os religiosos, e a gente não está falando só de CCB. Todo mundo que não consegue... A dureza da humanidade é ver a simplicidade da obra de Cristo. Em que sentido? Aquele que crer em Cristo está salvo. Ah, não, mas não é possível que é só isso. Não, precisa, e daí acontece que quando os líderes não creem que é só isso, eles criam todo um sistema religioso para que você fique dependente do que eles ensinam, da obra deles. E quando a gente vem com essa simplicidade, incomoda muito, porque você está derrubando todo um sistema de crença de dependência. Gente, Cristo falou, quem crê está salvo. Como é difícil a gente, na nossa natureza pecaminosa, sabendo de tudo que a gente tem que arrancar de nós, falar, não é possível que é só isso. E quando eu falei que eu batizei por medo do inferno, e ele falou assim, mas tem que ter medo, porque o inferno é algo bom. Ele quis fazer chacota porque ele não tinha argumentos teológicos para isso. Então ele sempre vem, ele distorce totalmente o que eu quis dizer, ele vai para outro lado para a pessoa não entender. E assim, os CCBanos, eles não entendem teologia, e lógico que quem tá mais para lá vai aceitar os argumentos dele, mas assim, eu quero falar porque eu quero que o que eu fale, o Espírito Santo mova os corações. E sim, temos que ter medo do inferno? Claro, a gente vai querer ser condenado, mas é esse o motivo de alguém se batizar? Não. Por que eu me batizo? Qual é o motivo de eu me batizar? Eu entendi a obra de Cristo na cruz. Eu quero ser cristã, eu quero falar para o mundo que Ele é o meu Senhor e Salvador.
que eu me entendi como pecadora, que eu me arrependi dos meus pecados, que eu me entrego inteiramente a Ele. Você não batiza por medo de ir para um lugar. Você se batiza por causa daquele que te salva Daquele do lugar. juízo do próprio Pai. Então, a Não tem gente como. está sendo salvo do quê? Da ira de Deus. Pois é, não é medo de Então- Satanás, gente. Entende? Então, assim, é uma distorção. E lembra, gente, se entender errado, você está crendo em outra religião, mas não no cristianismo, tá? Então, e ele me falou assim que eu sou infantil e beiro a instabilidade emocional. Eu tô bem. Veio o irmão aqui falar sobre terapia, depois eu converso com o irmão. Mas não é fácil sair da CCB. Eu estive muito mal. Rafa sabe, tanto de terapia que eu precisei. Passou por muita coisa. Viu? É muito difícil sair da CCB, é muito difícil, Mas tá? a gente sabe que a nossa história, a sua história de dor, Lu, e de muitos que estão nos escutando, é Deus que desenhou. Isso serve a um propósito, para ajudar outras pessoas, para mostrar que é difícil mesmo, mas que tem luz no final do túnel, que do outro lado do muro é muito lindo. A nossa dor também é controlada por Deus. Isso é maravilhoso de saber. Ele fala que as nossas experiências são exceção, e quando a gente começa a contar a experiência que eu tive lá em Minas, daí eu começo contando que eu vim de Minas e sou de uma família de 14 filhos, e daí eu explico como que meu pai agiu, que daí ele tirou televisão, tirou rádio, ele vai e faz uma chacota. Olha Que absurdo. Olha que absurdo. Ele está desfazendo a sua história. Ele fez uma chacota assim. Ninguém, como se a CCB não pedisse essas coisas. Ele fez assim, ó. Não tinha TV e tinha 14 filhos? Ah, entendi. Nossa, é lógico, a minha vida desrespeito. inteira, gente. Eu tô rindo porque a minha vida inteira eu ouvi, nossa, você tem 14 filhos, seu pai e sua mãe não tinha televisão, porque tem aquele negócio, né? Não tinha o que fazer, vai fazer filho. Mas ele não tinha o direito de... a gente tava falando um assunto teológico, trazer isso, né? É assim, é de um nível, gente, que... Enfim... E daí o Rafa trouxe falando que a mãe dele falou pra ele não comer rã, né? E ele falou assim, como se não fosse ensinado na CCB. Então, quer dizer, ele tá na CCB de 4 anos pra cá. Ele nem sabe o que as pessoas passam no interior e ainda passam, gente. Pessoas do interior que tem... Viu que ruim aqui? Vocês ainda estão aqui? Gente, travou aqui, vocês estão escutando? Só dá um joinha rapidinho. Vocês estão me ouvindo? Peraí que tá entrando bastante gente. Vocês estão me ouvindo? Fala um sim pra mim, alguém? Ah, Sim, tá. Maravilha. Então, ele faz uma chacota, porque o Rafa falou que a mãe dele falou, filho, não pode comer rã, que na igreja ensinou que não pode comer rã. E eu fui trazer que meus pais, depois que foram pra CCB, meu pai tirou TV, tirou rádio, não deixava a gente fazer, enfim, tirou jogo, não Qualquer deixava eu ler atividade. livro, atividade física, tudo pro meu pai, ele aprendeu. E, gente, esses dias eu tô pegando lá os ensinamentos e realmente é muito real. É muito real que meu pai fazia tudo o que os irmãos falavam. Sabe essas circulares que tem hoje em dia? Eram lidas assim: quem tiver TV, estiver no ministério, será tirado o cargo. Meu pai era porteiro. E a gente Puf, conhece tirava o cargo. gente que perdeu o cargo por ter TV. Da minha família, tá? Da minha família. Fora outros lugares que a gente sabe, porque eu conheço o porteiro que tinha uma dívida de R$1.500 no banco, tiraram a liberdade dele. Enfim. Daí ele faz uma chacota assim, é porque travou, eu vou falar de novo. Ele fez uma chacota assim. Lá vem eles trazendo a experiência deles, achando que todo mundo tem. A mãe dele não deixou ele comer rã, e a dela, não tinha TV e tinha 14 filhos. Entendi. Nossa, que desrespeito. Sabe, um total desrespeito. Enfim, falta argumento, então ele quer atacar a pessoa. E daí ele pediu, quando a gente estava falando sobre a ceia, né? Ele veio falar que ele ligou para os amigos dele, para um monte de ancião que ele conhece. Buscar mais água. Você buscou? Acabei de buscar. Nossa, eu nem tive saindo daqui. Ele falou assim que... E quando ele
veio o assunto da ceia, ele falou que ligou para um monte de amigos dele, um monte de ancião, e nunca acontece isso, e ninguém fala, que era para eu dar o telefone do diácono, que ele ia conversar, porque isso não era algo oficial. Agora ele virou porta-voz da CCB, né? Agora eu, antes de eu entrar no assunto da ceia, eu vou pensar, por que ele, tendo o telefone do Salvador, quando o Salvador prega salvação por obras, ele não faz um vídeo e não entra em contato com o Salvador? Por que não liga, né? Porque ele tem tanto acesso, por que quando eles... Euclides fala de que nós não temos pecado, nós nascemos sem pecado, ele não o pecado original liga. de Adão, Por que exatamente, por que quando Hélio Bianco, que está em contato com ele, fala que a coleta faz parte da salvação, ele não entra em contato, agora ele quer contato do diácono, porque a gente falou que... Pede pro Hélio ligar pro diácono dele. Enfim, né? Pro nosso diácono, na verdade. Gente, faz parte, mas é triste. Então, assim, ele falou assim que a ceia é um respeito porque não pode profanar o que foi consagrado. Essa palavra já entrega muito ele, porque se ele acha que aquilo foi consagrado, ele acha que o elemento é santo. Então, pronto. Já não é o memorial. Romano também, né? Já caiu. Se a pessoa acha que o pão é santo, ele está falando, é o altar de Cristo, foi consagrado, tem que ter respeito. Logo, não é um memorial, tá? Então, não tem mais o que falar. E outra coisa, ele falou sobre, quando a gente fala sobre as irmãs fazendo... Mas é um ritual, porque, gente, a gente esteve na cozinha. Ninguém é bobo. E, tipo assim, a gente quase não podia falar... Era como se fosse um momento. Não falava nada, era só o véu. A gente participou, enfim, não quero contar todos os detalhes. Viu o pão ser cozido. E tinha que ser um único pão. Não é assim que eles falam? Tem que ser um único pão, porque é um único corpo. Onde está isso na Bíblia? Nenhum lugar. Quando Jesus, vamos falar sobre a ceia. Onde foi esse debate? Ai, eu tô lendo. Eu não posso me perder. A Karen tá printando pra mim, depois a gente responde, tá? É o Duca. Eu tô falando, já que entrou mais gente, tô reagindo a um vídeo do Duca. Ele é pró-CCB, falou contra o vídeo meio do Rafa do podcast do Caio. E ao invés de combater o que a gente falava com a Bíblia, ele tentou desmoralizar a gente pessoalmente. Fez muita chacota nossa. Enfim, então ele me chama de missionária digital, o que eu sou. Muito obrigada por ele não ter ainda feito Reconhecimento, hein? uma piadinha. Ele te chama de meninão. Obrigado. Viu? Ele é jovem. Obrigado, gostei. Gostei, elogio. Enfim. Daí, eu vou falar sobre a ceia. Vamos falar sobre a ceia de Cristo. Você acha que Cristo, na ceia, aqueles 12 a 13 pessoas lá na ceia, o que sobraram, eles varreram e guardaram? Não, porque Cristo não tinha morrido. Ok, vamos para outra ceia de Paulo. Como que acontecia lá na ceia de Paulo? Imagina, quando Coríntios... Vamos ver naquele momento que Coríntios, quando em Coríntios ele chama atenção. Ele critica, né? Como que era feito, gente? Não era um único pão. Cada um levava a sua comida. Uma celebração. Cada um juntava, tipo, sabe aqui quando a gente fala assim, vamos juntar pra comer lá em casa? Era assim. Então, não tem um único pão. Isso foi outro pão sem defeito. Isso mesmo, Simão. Era um pão único para mostrar que era o corpo de Cristo. Isso não existe na Bíblia. Então, isso já consagra e santifica aquilo como se fosse o corpo de Cristo, gente. É o famoso excesso de zelo. Vão inventando coisas porque eles vão imaginando que pode ser mais digno. Exatamente. Então, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E sim, as irmãs, elas pegam o farelo da mesa, elas pegam o farelo do chão. Vocês, por favor, olhem os comentários. Tem irmãs aqui da Piedade, tem irmãs... Quem falou pra mim... do que lavou os copos descartáveis na bacia, porque a água dessa bacia foi junto que abriu a cova do enterro, foi junto, tá? Para não ser jogada na pia. Foi uma irmã da Piedade que falou isso pra mim. Não foi minha sogra, tá? Aqui na comum da minha sogra isso não aconteceu, porque eu já perguntei, mas aconteceu. Mas eu posso falar porque eu participei do descarte do sangue. Fala aí, Rafa. Então, vamos lá. Rafa, quantas vezes você já... Gente, várias. Você já entregou ceia? Ceia foi só no meu... Foi 2020... Nós saímos em 22, né? Foi. 20 e 21.
né? Foi 22 porque a gente quis sair antes da ceia. Ah, pra quem Foram não 2 sabe, anos. ó, nós éramos membros, nem existe. Vila Aricanduva, São Paulo, Zona Leste, É isso tá? aí. Fica anotado. Só que eu tive uma oportunidade porque atendia culto familiar também. Então eu participei antes de ir para o ministério, de vários sepultamentos pela a posição que eu ocupava, né, de privilégio junto às pessoas, junto ao ministério por atender o culto familiar. Quando teve a individualização do cálice, houve um desespero muito grande de do que fazer. Foi uma surpresa para eles. A gente pode um dia discutir sobre isso, que a gente também sabe bem da história, que tem pessoas próximas a nós que participou dessa conclusão. Mas o que inventaram? Um tubo de PVC, imagina um tubo de PVC, e todo mundo tomava o vinho naquele cálicezinho, mas era obrigatório que descartasse no tubo de PVC e que ninguém levasse para casa como souvenir, porque estavam com medo que isso acontecesse, que a pessoa guardasse o copo e santificasse aquilo lá. Daí eles descartavam. Terminou o culto, beleza. Depois o que acontece? Esse tubo de PVC era retirado e virado num cálice maior para que respingasse os resíduos do vinho naquele cálice para ser sepultado. Nossa, não parece os fariseus? Meu Deus! Então assim, não podia sobrar gota. Daí eu lembro de uma das Santas Ceias que veio um porteiro todo preocupado que foi auxiliar a gente. Ele chegou com o senhor e falou: irmão, eu tô preocupado porque eu descartei aqui o excesso. Ó o Caio. Oi, Caio. O Caio falou do pão quentinho. Daí foi assim, o que acontece? O porteiro preocupado pelo zelo de fazer o que é certo, ele falou: irmão, eu dispensei o máximo que eu podia, eu até chacoalhei bastante o tubo de PVC, mas a gente vê que em volta na borda fica umas gotinhas. O irmão quer que eu pegue um pano para secar? Olha isso. Já tinha regra que ia além de qualquer regra, o coitado do porteiro, porque ele quer acertar, ele quer fazer o que é certo. Porque a congregação, ela entrega esse zelo, o mérito em cima do mérito, do quanto mais você fizer, melhor aos olhos de Deus. Eu participei disso, gente, foi na minha frente. E daí o ancião: não, irmão, isso aí não tem como tirar, tá tudo bem. Então aí fica, mas é só exceção, tá? Então é sobre isso. Não existe na Bíblia pão único, não existe. E eu recebi todos. Se o Duca falou que é um altar e é consagrado e por isso tem que ter respeito, ele não acredita em memorial. Tem mais uma questão. Eu dava atenção para muitos cooperadores de jovens, né? Você lembra? Eles pediam conselho para mim e tal, e eles ligavam para mim de cidades do interior: irmão, como que vocês vão fazer com o descarte do vinho? Como que vocês enterram o pão? Eles tinham chegado no ministério há pouco tempo e queriam aprender. E às vezes não tinham acesso ao ancião local, porque tinha medo de errar diante do ancião. E ficava próximo de mim, que eu gostava de ajudar. Então, assim, também é alucinação desse povinho aí, todo o resto do Brasil. Então, e a gente contou um momento... Derrubou um canal grande da CCB por injúria. O Caio. Que bom. Teve que derrubar. Que bom, Caio. Que bom. Quando a gente contou a nossa experiência e falou que sair da CCB é difícil, né? Porque a família, ela te rejeita, né? Ela rejeita a sua decisão. Porque ela acha que você tá se desviando. Porque ela cresceu entendendo que a CCB é a graça. Mesmo que você fale: olha, eu entendi, eu estou indo para uma outra, eu vou procurar uma outra igreja, eu só não acredito mais nas doutrinas da CCB. Mesmo assim, eles não sabem lidar com isso. Eles não sabem lidar, eles não sabem o que falar, eles não sabem combater a teologia, se a gente for perguntar alguma coisa. Então, o que eles fazem? Nos isolam. Então, eles nos isolam, eles não perguntam. É como se fosse um tabu, é um assunto que a gente não pode conversar. E nisso a gente se sente sozinho. Total. Né? É muito triste, sozinho. Porque assim, a nossa vida é igreja. E de repente você não tem mais assunto. Você não tem mais o que falar. Porque... É desconfortável, porque você também quer falar do que você descobriu. Você quer dividir esse amor, você quer libertar as pessoas, é natural. Irmão,
não faz isso, não tem problema. E não pode, tanto de um lado da família da outra foi super desconfortável. Assim, ficamos assim 3 meses. 4 meses, eu contei. 4 meses isolados totalmente. Enfim, daí eu falei que nós ficamos assim, ele fez assim, a família abandonou, será que eles eram legais? Tá vendo? Olha as infantilidades, ele não traz nada teológico. Daí ele falou assim, daí eu falei assim, porque Jesus ele não veio para trazer paz, e a gente tem que aceitar isso. E ele veio várias vezes. Como assim Jesus não veio para trazer paz? Meus irmãos, vocês estão vendo o que ela está falando? Olha, ele faz um sensacionalismo. Olha o que ela está falando. E realmente, o que eu falo para vocês é que ele falou assim, que Jesus, daí uma menina ainda colocou nos comentários, porque vai ter guerra entre mãe e filha, nora e sogra. Daí ele fala assim, vai ter quando for perseguição ao cristianismo. Só que ele não entende. Ele não entende que o que a gente está fazendo é falando de um cristianismo verdadeiro contra algo distorcido. E por isso que está acontecendo esses embates. E vai acontecer. Lembra que eu falei com vocês? Tiago, que fez a epístola, era irmão de Jesus. Nem Jesus. A mãe dele, quando chama ele, né? Quando ele está discursando, Jesus está discursando, foi meio que deixa eu tirar ele daqui. Deixa eu tirar ele daqui, porque o que ele está falando ali? Então, assim, a família de Jesus não entendeu o ministério dele. Por que a minha família tem que me entender, tem que me achar legal e tem que aceitar a minha posição? Só se a família aceitar a minha posição e ficar em paz, que significa que isso é de Deus? Não, isso não é validação, tá, meus irmãos? Então, assim, se tiver acontecendo algum confronto, algum isolamento, vocês estão sendo rejeitados por alguma coisa, coisas ruins nesse sentido, não quer dizer que Deus não está nisso. Porque ele mesmo disse que não vinha para trazer paz quando a gente se posicionasse. E daí eu falo assim, amor, falo assim, ó, sai dela, povo meu. Eu trago isso, ainda falo, mesmo que isso tenha sido algo profético em Apocalipse, ele fala como se eu não entendesse. Ela, olha a teóloga aí, nem sabe do que se refere. Aqui tá falando de Babilônia. Eu sei que tá falando da Babilônia, mas tá falando de uma distorção religiosa, por isso eu trouxe o comparativo. E muitas pregações se traz esse comparativo, tá? Então aqui ele quis... O Caio falou que o Duca também tá falando. É assim mesmo, ele tá, é só o único que... Ele tá há 4 anos só na CCB e quer defender. E, olha só, eu trago e falo pra ele, eu falo que tem um grupo, né, que tá tentando transformar a CCB por dentro. E dou o exemplo do Renan, que com certeza é amigo dele. E daí eu falo assim, porque a gente não pode conformar. E eles estão conformando, eles estão lá dentro, eles estão omitindo a verdade. Eles estão se compactuando com obras infrutíferas da maldade, que fala em Efésios 5, e eu falo isso lá. Daí, olha como ele não entendeu nada da frase do texto que eu citei. Ele fala, como assim obra das maldades? Vocês conhecem a obra da piedade? Na verdade, você vê que é um argumento construído, tipo, atirando pra todo lado. Parece uma roleta, né? Quando eu falo obra da maldade, é sobre a questão teológica da CCB, enfim, questão herética, questão sectária. E ele não, ele traz, vocês conhecem a obra da piedade? É sempre assim, quando a gente quer falar alguma coisa da CCB, vai vir obra da piedade, vai vir obras e milagres, né? Enfim, vai vir tudo aquilo. E se você não sentiu o Espírito Santo na igreja? E ele, inclusive ele falou isso, que nós não, porque nós não acreditamos no Espírito Santo, por isso que a gente não sabe conversar certas coisas. É aquela questão da Trindade, como a gente conhece a Trindade, fala da Trindade e não conhece o Espírito Santo. Tem como você falar não conhece o Espírito Santo? Eu não lembro mais, mas eu acho que foi isso, porque eu vi no 2.0, até minha filha falou assim, nossa mamãe, como que você tá entendendo o que ele tá falando? Eu falei assim, eu não queria entender, mas eu vou ter que reagir. Então... Não dá pra ficar sem escutar, mas eu não quero escutar também não. Ela tava assim, como você tá entendendo? Eu pus no 2.0, é mais ou menos isso. Então, vocês estão aqui ainda? Então sim. Querem perguntar alguma coisinha?
alguém perguntou, eu lembro que perguntou sobre como que é a saúde mental. É muito, muito prejudicada. O irmão que perguntou. Por quê? Porque você fica lá à base do medo, né? Então você tem a teologia do medo, você tem a teologia da barganha. Então, às vezes você faz o que tem que ser feito, mas você não recebe, daí você se sente você vive num ciclo de culpa e medo, culpa e medo, culpa e medo. Um dia você tá salvo, um dia você perdeu a salvação, um dia você se sente culpado porque você não teve fé. Sempre é você, nunca é o líder religioso e nem a igreja. Tanto é que você vê aqui que eles não se culpam, né? Existem milhares de confirmações aqui que eu trago, que eles proibiam TV, proibiam roupa sem manga, proibiam calça, proibiam bermuda para homem, proibiam barba, proibiam cortar cabelo, pintar cabelo. Só que eles falam que não, que foi costume. Alguns colocaram costume no nosso meio. Eles sempre vão culpar as pessoas. Daí, o que existe hoje em dia? Mães, o que eu tenho recebido? As pessoas que estão entendendo esse processo. Tem muitas mães que estão entendendo o evangelho, mas elas estão com medo de sair. Olha o perigo disso. Elas estão com medo de sair e de confessar. Se sente culpada por ficar, se sente culpada por ter criado os filhos numa igreja tão abusiva emocionalmente, porque as crianças viveram sem poder fazer nada da vida, mas elas agora ficam assim: como que eu vou falar pro meu filho que eu criei eles errado? E daí, se eu tiver que falar, e se der alguma coisa no casamento da minha filha e minhas netas, gente, isso é... Olha, eu lembrei de uma coisa que a Lu falou sobre circular. Teve uma época que você tá... pega por aqui, que senão você vai mutar. Vai mutar. Não, o fone. Quando a gente frequentava reuniões de mocidade, amor, eu lembro de um ancião, e não foi falado uma vez só, porque eu participei de cultos vários com esse ancião em si. E ele pregava contra a internet. Quando começou a surgir o boom da internet, o pessoal começou a ter computador, e era muito comum. Ele, nas orações, a gente até ouvia, ele não tinha uma circular, mas onde ele ia, ele falava contra a internet, que era coisa do diabo. E aí, chegou a ter pregação que ele falava assim: Deus está vendo você que é músico, teu computador na sala, e lá você assiste televisão. Você finge que não tem TV, mas assiste TV no computador que está na sala. Porque no começo, lembra que as pessoas tinham uns móveis com TV, com um computador na sala? E esse ancião, e não era um só, e ele era muito, muito influente na região, ele vinha com esse argumento para os jovens, tipo, vamos parar com essa internet aqui do zero. E a questão, gente, isso envolve o legalismo. Envolve toda essa questão que a Lu fala de regra, do que era proibido. A gente sabe que é regional. O interior naturalmente tende a cumprir mais o que sai nas circulares e aplicar com peso dentro de casa. Os outros, eles vão levando no relativismo. Por quê? A mulher trabalha, o marido trabalha, ele já tem que participar de conferência, tem que assistir um vídeo, faz faculdade, tem que assistir o filme que o professor mandou assistir. Você não tem como obedecer todas essas coisas que eles proíbem. Sim. Só que daí tem aquelas perseguições, né, dentro da igreja. Simão tá falando da balança. Nossa, é que ele pregou muito isso. Muito. Tipo, era uma balança. Como que tá suas obras? Como que tá seus pecados, suas obras? Tinha que ficar... As Nossa, obras... que medo de não tá... E daí você imaginava a balança o tempo todo, era aquele medo. O que eu fiz essa semana? O que eu tenho que fazer de bom? É a barganha, é totalmente a barganha. A gente só fala da CCB porque a gente só foi da CCB. Não vamos falar de outra denominação. Tem canais exclusivos que falam de outras igrejas, não faz sentido a gente trabalhar isso. Então, como que eu fiz em relação... A minha mãe, eu falo que eu não sou... Eu sou uma exceção em relação a sair da CCB, tá? Porque a minha mãe, Deus já tinha recolhido ela e meu pai estava com demência, tá? Então eu não tive esse embate, eu tive embate em relação com as minhas irmãs, cunhados, sobrinhos, tá? Que daí não é grave, não é algo tão assim...
Como quando é com a mãe, né? Que a gente tem aquele apego emocional, aquela, nossa, minha mãe que me ensinou, minha mãe que me levou, a minha mãe que viu eu recitar pela primeira vez, tocar meu primeiro hino num órgão. O Rafa foi muito direto. Homem eu acho que é mais direto, é diferente, né? Então eu sei que as mulheres são mais sentimentais. O Rafa chegou e falou assim, mãe, eu não acredito mais nisso, você sabe, porque a mãe do Rafa e o Rafa sempre conversaram muito sobre teologia, muito. Ela gosta muito de Ela ama. Você já leu Bíblia várias vezes. Minha então, mãe, graças a Deus, é aberta também. sempre conversou, só que na hora do vamos ver, ela chorou horrores. Porque nós éramos uma vitrine lá, era o Rafa pregando e eu interpretando. Então, assim, não é fácil a gente ficar em uma comunidade de fé diferente. Enfim. Tem todo o peso. Vocês, tem a culpa também, gente. Isso, né? Quem é muito difícil. Só que assim, a gente tem que se posicionar. Vai ser difícil, não tem o que fazer. Não vou falar pra vocês, não tem como eu falar assim, nossa. O Rafa foi com o pé na porta. O Rafa foi. Fui, Ronaldo, fui sim. O Rafa foi. Fui porque assim, quando é bom vocês. Essa parte a gente sempre fala. Quando que eu tomei a decisão final? Porque eu sempre falo que na minha história ela foi muito gradativa. Foi muito gradativa. Eu comecei a estudar a Bíblia em 2005, fui atender culto familiar em meados de 2011, fui para o ministério em 2016, 2017 e daí fui fazendo curso. Mas quando eu escutei a pregação do pastor Jonas Madureira sobre a depravação total, eu não consegui mais pregar do jeito que eu pregava. Aquilo me afetou. Eu entendi de uma maneira que, toda vez eu me emociono, perdão, mas eu lembro que eu andava na rua e arranjava, eu faço vendas e trabalho com, de vez em quando eu tenho que atender clientes e na rua eu fazia todo tipo de agendamento para ficar o mais tempo possível ouvindo a série de pregações dele sobre Romanos. Aquilo me afetou e eu não conseguia mais entender de outra maneira e me modificou. E isso afetou minha pregação dentro da igreja. Quando eu vi que não tinha mais espaço para isso e tudo que eu falava, o ancião remendava, tentando refazer o que eu falava para seguir a tradição da igreja, eu falei, não tem mais espaço para mim. E eu pensava, eu levava muitos para a Lu e ela também pensava nisso, o que aconteceria, a gente estava em tempos de pandemia, né? Se a gente morresse, quem cuidaria das nossas filhas? Eu não poderia deixar, e quando eu falo eu e a Lu, nossas filhas debaixo de mestres preguiçosos, emocionalistas. A gente tinha que entregar, como pais, o evangelho para nossa filha. É a sequência de post que eu coloquei ontem. É sobre a sua família agora. Você que é casada, é sobre a sua família. Como que você quer que os seus filhos cresçam, por exemplo. Meus pais se foram, gente. E se eu continuasse lá? É assim, a vida é um sopro. O que é eterno? Eu falo assim, você não pede validação para os seus pais, para a escola do seu filho. Você não pede validação para os seus pais, para um hospital que você vai ter o seu neném. E por que a gente tem esse apego emocional que às vezes é uma idolatria mesmo? É algo, eu falo que é alguma coisa espiritual porque é muito forte. Muito forte. E se fala assim, mas e se o seu filho não obedecer lá na igreja? Gente, eu entendo que a minha função de pai é oferecer o melhor do evangelho para os meus filhos, para as minhas filhas. E não adianta você falar assim, não, eu ensino em casa. Quando você chega lá, a gente voltava dos cultos refalando para elas toda a palavra. A gente reensinava tudo baseado no que não foi foi escrito, isso, não foi aquilo, sabe? Na Bíblia. Então, o Simão falou que, eu lembro, Simão, você já contou para mim essa história quando a gente esteve na igreja do Gran Conato, ele falou que a história dele é muito similar. Que bom. Gente, eu vou sair, então, eu tenho também compromisso tenho na que igreja. sair. Não fiquem sozinhos. Nesse momento, o importante é não ficar sozinho. Nós ficamos sozinhos, a gente não conhecia crítico, não conhecia esse meio aqui. E a gente se fechou, eu tive depressão, enfim. O que eu tô fazendo aqui é o que não fizeram por mim. Nos procure, tem grupo de WhatsApp, liga pra gente, pode ligar, a gente ora junto, chama em vídeo.
Hoje tem uma comunidade de fé agora junto, tem outra família, não que você vai desprezar, mas até voltar esses laços, até voltar. E a gente vai orando, porque Deus é muito poderoso para fazer obra na família de todo mundo, e a gente tem que crer isso até o último suspiro, tá? E quem está conectado, que não sabe do nosso vídeo no YouTube, tudo bafafá aí gerou por causa dos nossos depoimentos no canal do Caio, né, amor? Foi isso. Gente, fica com Deus. Deus Quando a gente tiver um tempinho, a gente volta para conversar mais, tá? Beijo, fica com Deus. Amém. Tudo isso é porque eles fizeram a entrevista no canal do Caio Modesto, né? E lá, depois, agora os CCBanos estão refutando, fazendo vídeo contra eles, né? A Lu Cavalcante tem uma página lá no Instagram. Irmãs, sigam ela lá, né? O seu esposo Rafa também lá, você vai conseguir encontrar as redes sociais dele, a página dele lá, através da Lu. E, gente, é isso aí. Quem vocês acreditam? Quem acabou de voltar para a CB, supostamente pecou, né? Que deveria estar lutando para que aqueles que hoje, centenas de milhares, estão sem liberdade na CCB para voltar à sua liberdade, estão lutando por causa próprias. Gente, eu fiquei 25 anos, 10 anos como porteiro. Ela ficou 40, ele também 30 e poucos. Quantos que ficaram 50, 60, 70 e nos assistem aqui, ver que quantos estão agora com 50, 60, 40 anos de CCB, abandonado em cima de uma cama, doente, enfermo, passando fome, necessidade, esquecido, se dedicaram a sua vida às construções de templos, manutenções, pintura, construções de casa, de orações, né, da CCB, e hoje estão esquecidos, abandonados. Quantas irmãs sofreram em casamentos e por não aguentar um relacionamento abusivo, decidiram não conviver mais naquele relacionamento e hoje são discriminadas, humilhadas. Quantas irmãs que falam comigo que sofreram, apanharam, e hoje, né, fiz um vídeo essa semana que o ancião falou na reunião que ela deveria aguentar, suportar tudo aquilo por uma obra. Quem você deve aqui? Você que é da CCB, comente aqui. Eles falaram alguma mentira? A Lu Cavalcante, seu esposo Rafa? Ou que vocês preferem acreditar na pessoa que saiu, foi pro mundo, aproveitou o mundo, né? Isso na CCB, a gente sabe que quem volta não tem valor, infelizmente. E fazem 4 anos que voltou e está defendendo e atacando as pessoas que viram 40, 30, 50, 60 dentro da CCB. Enquanto a CCB não reconhecer seus erros e tentar ter pessoas na internet dizendo que é tudo mentira, aquilo que as pessoas viveram dentro da CCB, vai de mal a pior. É triste dizer, né? Mas enquanto a CCB não se voltar para a Escritura, para o Evangelho, a tendência é cada vez melhor. Deus abençoe a Lu, seu esposo, né? E muitas pessoas estão saindo, muitas pessoas estão procurando ajuda. Gente, o caminho é as Escrituras, tá, gente? As Escrituras, é o Evangelho, tá? Não saia porque eu briguei com meu ancião, porque ele... Não, é o Evangelho, porque você entendeu que a salvação é mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus para que ninguém se justifique. Somos salvos, toda honra, toda glória, todo mérito por Jesus Cristo. Quem crer em mim, for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Deixa o like, se inscreva no canal. Comente aí qual a sua opinião. Quem está certo? Quem voltou da CB depois de fazer, aprontar, deitar e rolar e voltar faz 4 anos? Porque eles que ficaram 40 anos. Ela da Libras, o seu esposo como cooperador de jovem e cooperador de adulto. Quem está certo? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Lembrando que segunda-feira, amanhã, nós teremos a live com o Juliano, falando sobre os dons do Espírito Santo de Deus, tá bom? Amanhã, meio-dia. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.